Salve, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é Murilo Camano e hoje, quarta-feira, vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Nutritivamente. E hoje, o nosso episódio, nós vamos falar de One, um tema que foi muito controverso para mim na época de faculdade, mas depois que a gente se forma, depois que a gente amadurece, as coisas ficam mais claras na nossa cabeça. Então, hoje eu tenho uma referência no Brasil, em One. Tá? Vou puxar a ficha dela aqui. Ela é nutricionista formada pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Ela é mestre e doutora em Ciências de Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, na Unesp. E hoje ela é sócia proprietária da Alfeed, Consultoria de Alimentos, uma empresa que há 7 anos atua no controle de qualidade em serviços de alimentação. Hoje, aqui comigo no Nutritivamente, eu tenho o prazer de contar com a presença da Alessandra Carvalho Ferrarese Menegari. Alessandra, obrigado. Menegário. Ah, é muito bom te ter aqui. É um prazer mesmo, tá? Eu queria te dar as boas-vindas e agradecer por você ter topado aí participar desse projeto maluco meu aí. Eu que agradeço, Murilo. É um prazer imenso participar do seu podcast. Fomos parceiros por acho que quase um ano e meio, né? Estamos ali na Dentro produção de conteúdo, isso para o blog da Alfeed. exato. E o prazer é todo meu em poder compartilhar com outras pessoas o nosso olhar, a nossa trajetória, né? Cada um dentro da sua área, especialmente para os novos profissionais que estão vindo aí no nosso mercado. Não, legal, Adriana. Alessandro, eu só agradeço aí a sua presença. Você vai deixar com certeza o Nutritivamente gigante. E, por enquanto, eu ainda estou só na panela dos Nutris, né? Enfim, É, ainda não chegou ninguém que não é Nutri. A gente tem aí uma fila de convidados para chegar e aí a gente vai sair um pouco da área nutricional, mas sempre voltado aqui à questão da nutrição em diferentes âmbitos. Então, exato. para todos os Nutris que vêm até o podcast conversar comigo, eu sempre começo perguntando, né? Como é que você chegou à nutrição e depois como é que você saltou para a gestão de um ano? Pronto, Murilo. Vou resumir um pouquinho aqui. Eu fui para a área da nutrição na época de escolher o que fazer em faculdade, né? Num momento em que eu estava obesa, dentro da minha adolescência ali, entrando na adolescência, na verdade. E eu conheci uma nutricionista da área clínica que foi uma anja na minha vida e me mostrou o caminho da alimentação adequada, equilibrada, e me fez perder peso e manter o peso que até hoje eu consigo manter. E na época de escolher exatamente o que fazer em nível de faculdade, eu fui pela nutrição por esse carisma que eu tive com essa profissional, que era da área clínica. E logo que eu comecei a faculdade, é, as primeiras matérias eu já comecei a perceber que não era a área clínica que talvez eu fosse preferir, né? E na metade logo do primeiro ano, eu já fui bolsista, do CIEE, que é um programa de estágio, né, do governo, e fui estagiária da Rede Pão de Açúcar, Legal. Ribeirão Preto e Franca. E eu fui estagiária durante todos os outros 3 anos e meio da minha faculdade. E dentro da Rede Pão de Açúcar, eu fui controle de qualidade. Então, eu já entrei para o mundo do controle de qualidade sem mesmo ter nada de experiência, né? Então, eu fui aprendendo com a teoria e a prática ao mesmo tempo, e com as dificuldades da área ao mesmo tempo, né? Então, assim, foi um conhecimento gigantesco nesse sentido. E logo que eu me formei, lógico que durante a faculdade a gente tem contato com todas as áreas, e para mim estava provado por A mais B que a nutrição clínica e hospitalar não seria a minha opção, né? E logo que eu me formei, eu já dei continuidade à área de consultorias. Então, trabalhei numa empresa de consultoria que era local em Ribeirão Preto,
por 6 meses e depois eu optei por seguir o mestrado e o doutorado, porque também era uma área muito forte minha durante a graduação. Sempre fui envolvida com a parte acadêmica, de pesquisa, laboratório, sempre fui da análise de alimentos, tecnologia, enfim. E dei continuidade no mestrado e no doutorado. Terminei o mestrado, já voltei para a UNAEP como docente, fiquei na UNEP quase 4 anos como docente, engatei no doutorado. Aí do doutorado eu fui para uma indústria de suplemento alimentar em Ribeirão Preto, na verdade Cravinhos, né? Do ladinho de Ribeirão, que é a Ética Suplementos Alimentares. Hoje não existe mais, mas é dentro do Grupo Ouro Fino. Saí do Grupo Ouro Fino e eu nesse meio tempo eu tinha casado e meu marido já estava em Poços de Caldas, né? Então, isso continuando o doutorado, de Poços o marido foi para São Luís do Maranhão, enfim, eu continuando o doutorado e me vi numa situação que eu estava mudando muito de cidade. Então, eu já não conseguia mais criar certas raízes em empresas como CLT. E foi aí que abriu e despertou o interesse para a fundação da UFIT Consultoria de Alimentos, Então, né? Onde eu poderia exercer a área de interesse numa situação em que eu presto serviços. Então, eu mudei a forma de atuar e de estar no mercado devido à condição que eu tinha de não estar fixa num único local, legal. né? Foi aí que surgiu, então, a Alfit Consultoria de Alimentos, que hoje presta serviços aí, no momento, Brasil afora. Brasil inteiro. Logo, logo vamos barreiras internacionais aí. Exato. Olha, Sandra, eu vou pedir para você explicar para o pessoal o que que é o One, né? Assim, o One, a gente sabe, mas nem todo mundo que está ouvindo sabe. Sim, são as unidades de alimentação e nutrição, né? Que ficam instaladas em outros estabelecimentos para fornecer, então, refeições para um público fixo, né? Então, esse público, ele é o mesmo público todos os dias. É diferente de um restaurante, é diferente de um hotel, é diferente de um bar, né? Então, a One, ela está ali focada em servir alimentação, muitas das vezes do café da manhã ao jantar, para um mesmo público. Então, para um público dentro de uma empresa que trabalha dentro de uma grande empresa e recebe a sua refeição, né, como garantia da sua subsistência diária. Legal. Eu vou contar uma história rapidinho aqui. Sabe que eu comentei aqui no começo, né? A Jaque, que foi minha coordenadora na faculdade, e até ela já participou do episódio social com a gente. Eu Legal. briguei muito com ela no começo da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, ela foi no Ensino de One, ela é ainda hoje, mas hoje ela está na área social. E aí eu falava para ela, Murilo, você tem que gostar de One. One é a parte que mais emprega recém-formado. Eu falei, não quero já aqui, eu não quero. Eu quero ser nutricionista clínico, eu aprendi bioquímica, fisiologia para ficar no controle de qualidade, não entrava na minha cabeça. Aí hoje eu vejo todo mundo na faculdade, os contatos que eu tenho, né, que queriam Sim, clínica, eu ainda consigo escapar. Como sim, eu saí e já fui atender, já fui legal. para atender e tal. Mas eu vejo 90% do pessoal, eu vou para clínica, eu vou para consultório, tá todo mundo na One. Exatamente. E você E- pode falar, por favor. não, era isso que eu ia dizer, assim, como eu também estive dentro da formação de outros profissionais como docente, a gente vê que a rotatividade é alta desses profissionais dentro de UAN, então sempre tem muita vaga aberta. E, infelizmente, de cara, de início, é uma área que não paga bem. Ele vai pagar ali o mínimo do piso exigido e olhe lá. Por uma carga horária altíssima e densa de trabalho. É muita responsa, Então, né? não é qualquer profissional que já tem anos de formação que aceita certas características de vaga, vamos dizer assim. E a gente vai criando experiência ao longo do tempo e é natural que a gente consiga selecionar algumas oportunidades. O profissional que é recém-formado e sai da faculdade, infelizmente com uma carga crua, ele se vê deparado numa situação dessa e ele aceita, porque ele precisa do emprego, né? Então, esse também é um dos reais motivos que a alta empregabilidade dentro da área da nutrição é nessa área.
E não deixando também de ressaltar que, de fato, quantas empresas a gente não tem para ser atendida, né? Então, um número alto de vagas mesmo por altas oportunidades, então a gente vai se deparar mesmo com essa oferta maior. Agora, você sair direto, são raros, foi o que você disse, de fato, que sai direto da graduação e vai para uma clínica. Tem aquele que não tem condições de abrir sua própria clínica, tem aquele que tem insegurança, porque não é uma área, Não. não desmerecendo a UAN, mas é uma área que demanda um conhecimento técnico diferente do conhecimento técnico da UAN. Por isso eu comecei dizendo que eu me senti privilegiada porque eu aprendi a teoria junto com a prática. E você vai cair numa UAN só com a teoria. E você não vai saber para onde correr, mas você vai aprender. Exatamente, é o que eu falo, tem que ter um pouco de jogo de cintura, tá? Muito jogo de cintura. Eu vejo o pessoal aí hoje. Eu tive muita sorte, eu consegui alugar uma sala, eu pagava Exato. por consulta, então, né, o dono do lugar falou, se você tiver paciente, você paga, se não tiver, você não paga. Beleza, vambora. Ótimo, foi um presentão, É, né? foi literalmente um presente. Um Então, presentão. deu certo. Mas eu converso com o pessoal hoje aí. Ah, eu prestei concurso, estou na prefeitura. Ah, eu prestei concurso, eu estou aqui, olha, tô em Wuhan. Cara, legal, enfim. E na UFIT você tem alguns recém-formados aí? Como é que funciona? Ah, Fala um olha pouco que a dessa gente tem um caso bem abertura de interessante portas. dentro da Alfid, porque a Alfid, ela hoje tem uma equipe multiprofissional, Legal. então não somos só nutricionistas, então a gente tem engenheiro de alimentos e médico veterinário. Então, Porque é justamente uma área, a UAN ela é exclusiva do nutricionista, mas o controle de qualidade não. Controle de qualidade pega uma interseção de várias formações, inclusive médico veterinário, farmacêutico e engenheiro de alimentos. Bom, e aí a gente teve uma vaga aberta para estágio num determinado ano, a gente teve essa vaga aberta, tivemos uma seleção e a selecionada foi uma médica veterinária graduanda. Quando ela se formou, ela buscou novamente pela UFID e a gente estava literalmente numa fase de movimentação, e aí a gente precisou realmente dos trabalhos dela, como ela já tinha sido nossa estagiária, tinha feito um excelente trabalho, então a gente agregou ela na nossa equipe, né? Então hoje a gente tem um olhar multidisciplinar dentro dos nossos projetos, legal. né? É legal você falar isso, né? Porque o pessoal acha que é só nutri, né? E não é. É, E o olhar do Nutri, ele se complementa ao da engenheira, que se complementa ao da médica veterinária, justamente naquela área em que há a formação de todos para aquela atuação. Diferente quando eu pego uma UAN exclusiva, UAN, onde de fato o nutricionista é formado para aquela atuação. O engenheiro de alimentos não, o médico veterinário não, o farmacêutico não. Mas o nutricionista é exclusivo formado para atuação dentro daquela unidade, legal. que não vê, que não trabalha só com o controle de qualidade. Eu acho que é esse o ponto que cabe a gente, né, reforçar aqui. Então a gente entra numa UAN, o que o nutricionista faz, né, dentro da UAN? Esse é o ponto. Tem muita coisa. Né, um dos motivos para a gente, que eu digo para a gente, né, precisar dessa equipe multidisciplinar é justamente um controle higiênico sanitário, né? O Exatamente. nutricionista vai ali até certo ponto, né? Tem o Exatamente. farmacêutico, O tem engenheiro de engenheiro de alimentos. alimentos, enfim. Ahn, É uma parte, né? Acho que você pode falar melhor, bem, acho não. Você pode falar muito melhor que eu. O controle higiênico sanitário, a principal parte da vigilância sanitária, que ninguém vê. É, Eu costumo dizer, eu falo para o pessoal fala que eu exagero. Porque eu sou um entusiasta gigantesco da nutrição, você sabe. delícia. Eu falo, gente, nutricionista é anjo da guarda de todo mundo, porque é ele Exatamente. que está fazendo. Se você está comendo num restaurante e a vigilância sanitária passou por lá, teve dedo do nutricionista em algum ponto ali, Exatamente. entendeu? Exatamente. É, E é bem isso. E esse trabalho, ele realmente ele não é visto, não, porque ele é feito nos bastidores. É,
A gente trabalha incessantemente com documentação, que é uma coisa que também as pessoas não veem. E a gente dribla dentro da sua unidade de alimentação ou dentro da sua consultoria, dentro do serviço de alimentação, para executar aquilo que realmente foi colocado no papel. Então, hoje, eu até anotei que eu queria falar de algumas coisinhas interessantes, né? Essa é a parte não vista por absolutamente ninguém, Sim. né? Seja o seu cliente interno, seja o seu cliente que passa para consumir no seu estabelecimento, qualquer que seja o seu cliente, ele não tem noção do que é feito por trás, né? E aí as pessoas não valorizam. Quando a vigilância faz uma fiscalização, a coisa que ela quer ver é papel. É a primeira coisa que ela quer ver. Só que a vigilância, ela é, obviamente, muito inteligente, ou assim eu espero que sejam, para visualizar que o que está no papel não condiz com a realidade. E opa, aí eu vou começar a investigar. Tá? Agora, se as coisas se conversam, o que está no papel é o que eu estou vendo na prática, porque eu estou lá fiscalizando, então eu estou olhando o que está acontecendo naquele estabelecimento, opa, então o negócio começa a ter uma proporção de corpo melhor, né? E depois de visto todos os documentos, isso inclui atestado de saúde ocupacional, programa de controle médico de saúde ocupacional, o programa de gerenciamento de riscos, todas as planilhas de controle de temperatura, ou seja, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, isso tudo é documento, isso tudo é papel. E a fiscalização também verifica tudo isso. Aí ela vai verificar os pormenores, né? Então ela começa a passar em todos os setores para realmente ver se o que está ali no papel está funcionando, está sendo executado, Se está né? acontecendo, é automático, né? Exato. Eu lembro, eu trabalhei com ISO 9001 quando era biomédico só. Pronto. Eu chegava o auditor, Murilo, olha, tá aqui o formulário, você tá vendo bonitinho e tal. Eu falei, tá acontecendo, então, né? É aquilo foi o que você falou, tá ali um do Exatamente. lado do outro andando junto, Exatamente. né? Numa dessa, o fiscal fica até assim, opa, mais aliviado. Sim. Começou a ter intercorrência ali, o fiscal já acende a luz alerta e começa a procurar pelo em ovo. E acha, Tá? Fica a dica. e acha, né? E acha, muita coisa. Então, essa é a parte, né, da papelada que o pessoal não dá importância, e não vê realmente o peso do trabalho do profissional em cima daquilo, né? Enquanto eu estava falando aqui com vocês, me veio uma coisa importante na cabeça, já que a gente está também falando de recém-formados, eu queria falar. Não caiam, gente, na idealização de vender manuais de boas práticas e POPs. Não caiam nessa malha, não caiam nesse mercado, porque isso não existe. Tá vendo, pessoal? É um profissional falando, referência no Brasil falando. Então ouçam, por favor. Por favor, vender um papel é pegar o seu diploma e rasgar e jogar no lixo. E eu estou cansada de ver isso Brasil afora, não só eu, como vários outros profissionais, colegas nossos que têm o mesmo pensamento que a gente. A gente não vende manual, a gente vende um serviço que implanta aquilo que está no documento, que é um manual de boas práticas ou juntamente com seus POPs, padrões operacionais padronizados. Então, não se vende documento, se vende serviço. E a gente recebe muita ligação, muito contato na UFID de gente querendo, a vigilância passou aqui e pediu o manual. Não vendo Não só o tem manual, como, né? não tem como. Eu preciso mudar a sua operação, eu preciso mudar o comportamento dos seus colaboradores, eu preciso adequar a sua estrutura, eu preciso adequar o fluxo de operação. E isso não se faz numa única visita, isso se faz ao longo do tempo. Porque toda mudança envolve especialmente mudança comportamental.
E outra coisa, né, Alessandra? Cada estabelecimento é único também, né? Não tem como, Exatamente. né? Então, não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente. Não O pessoal existe. não enxerga. Isso é uma questão, é uma economia porca, né? Exatamente. Economia porca. Só que é o seguinte, existem profissionais que fazem. Vai da consciência de cada um. O que eu digo para vocês é que tem vida curta. Você pode começar a vender papel no início da sua carreira, um monte. Tem vida curta, porque as empresas não conseguem e nunca vão conseguir colocar o que está no papel em prática, porque a partir do momento que você entregar, vão engavetar para começo de conversa. E segundo, quem faz a modificação no estabelecimento é você profissional, não é o proprietário. Corre-se o risco também de tomar uma tongada do conselho, né? Com toda certeza. Ah, você está E se se dando a houver quem que vai denúncia, responder. exatamente. E se houver denúncia, pior ainda. Né? Então, assim, eu acho que vale a gente que está aí, ó, há anos no mercado e que vê, infelizmente, essas falhas acontecerem, dar essa dica, né, para esses profissionais, não caírem nisso. Não, é igual no caso clínico é A a receitinha dieta de de gaveta, gaveta, né? e no caso de vocês aí o manual, os O POPs manual de de gaveta, exatamente. situação, né? Tal e qual. É... Alessandra, fala para mim mais ou menos, para a gente exemplificar para o pessoal, mais ou menos como é que é a sua rotina. Olha, eu dou a consultoria, na consultoria a gente faz coleta de amostras, a gente faz a documentação, treina. Conta pro pessoal como é a rotina de um Nutri de One, por favor. Pronto. Independente da gente estar numa UAN, né, ou da gente estar prestando a consultoria ou a auditoria é pontual, né, mas a consultoria, né, em que a gente está, no nosso caso, normalmente toda semana a gente está naquele mesmo cliente, ou a gente está todos os dias dentro da UAN, a nossa rotina, ela basicamente não muda. Por quê? Quando a gente adentra ao estabelecimento, o nosso olhar tem que ser um olhar de panorama. Então, eu tenho que enxergar a cadeia do início ao fim. Então, o que que a gente tem que controlar, basicamente? Se está tendo controle, o registro das temperaturas em planilhas próprias e adequadas. Se o colaborador está com dificuldade desse registro, se teve registro incorreto, qual foi a ação tomada? Então, só que tudo isso o cara já foi treinado, né? Então, antes de mais nada, a gente treina e capacita a equipe. Cada um no seu setor, a gente vai treinar cada um para aquela função, tá? É Considerando que difícil, né? é difícil, não é fácil e não é num único treinamento. Os treinamentos eles são práticos também, porque a todo tempo você está treinando o cara. Viu que está errado? Chama e corrige. Nisso você já está treinando, né? Então vamos considerar que a equipe toda já está treinada. Aí eu vou fazendo essa vistoria ao longo do dia, toda vez, né? Então verifiquei a questão do recebimento. Tá sendo recebido corretamente, na temperatura adequada, registro está legal, se teve intercorrência, qual foi a ação tomada, teve devolução de produto, se esse produto não foi devolvido na hora, ele vai ficar armazenado na minha unidade, onde ele vai ficar armazenado? Ele está identificado que é um produto para troca? Está armazenado se ele é refrigerado na refrigeração ou se ele é congelado no congelamento? Bom, depois eu vou para o armazenamento. Armazenei tudo isso que eu recebi. Então, eu tenho estoque seco, estoque refrigerado, estoque congelado. Está tudo armazenado corretamente? Tudo fechado, embalado, identificado? Se tem produto aberto, tem etiqueta de identificação? O PVPS está sendo realizado em todos os estoques? Primeiro que vence é o primeiro que sai? Então, tem um colaborador que só faz isso, tá? E se não é só um, mas quem faz, o responsável, sabe de tudo isso, né? Então, avaliei entrada, estoque, agora eu vou começar a andar por todas as áreas. Então, se eu tenho cozinha, pré-preparo, preparo, porcionamento, quais são essas áreas? A gente vai fiscalizando área por área e aí a gente vai vendo o fluxo, se tem problema com o colaborador em relação a tudo. Higiene, comportamento, uniforme, uso de EPI,
se tem produto colocado no seu local adequadamente ou não. Enfim, a gente vai fazendo esse check-up em todas as áreas, em todas as áreas. Sempre eu gosto de dizer o seguinte: não basta passar, olhar, falar e não registrar. Trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. É, Então, tudo o que eu vi, por onde eu passei, por onde eu identifiquei, conformes e não conformes, eu tenho que registrar. Seja num checklist impresso, seja num app, que agora a gente tem milhões de aplicativos voltados para a nossa área, facilita a nossa vida, é dinâmico, tira foto daquilo que está errado na hora, identifica, pontua quem foi o colaborador que fez errado, o que estava errado, como corrigir. Por quê? Na próxima vez que você voltar, aquele não conforme já tem que estar conforme. Então, é um trabalho de muita formiguinha. é. Muita formiguinha. E aí, eu tinha anotado para não esquecer de falar aqui, qual é disso tudo a grande dificuldade. Independente de estar todo dia na UAN ou de estar uma vez por semana no seu cliente de consultoria. O grande problema são as pessoas. Principalmente Então, funcionário antigo, né? exatamente. Se a gente não tiver um conhecimento, primeiro um autoconhecimento, para depois a gente conhecer o outro, para depois a gente conseguir ter formas para falar com o outro, para a gente conseguir trazer ele para próximo de nós, enquanto equipe gestora, enquanto equipe, né, que está ali fazendo o controle, que está ali fazendo a gestão desses colaboradores, para que a gente seja o mais assertivo possível na nossa fala. Caso contrário, é serviço que anda para trás. Além, Então, essa é a maior dificuldade, trabalhar com pessoas. eu penso nisso também. Além do autoconhecimento, você tem que ter um autocontrole também muito Muito, grande. e muito grande, e muito grande. Na maioria das vezes, você sempre tem uma equipe onde tem pessoas que já trabalharam por vários outros lugares, então eles carregam consigo não só a crença do que ele aprendeu na família dele, que ele carrega de dentro da sua casa, do seu âmbito familiar, mas ele tem aquilo que ele carrega dos outros locais em que ele trabalhou, e que podem ser ações que não são adequadas, só que ele traz aquilo como uma verdade, e você mudar isso no outro É complicado, leva muito tempo. né? Eu não vou dizer que é impossível, é possível. Só que tem que ter uma força-tarefa muito grande por trás disso, porque não é só você, enquanto nutricionista ou equipe multiprofissional, querendo fazer essa mudança. A mudança sempre tem que vir de cima para baixo. Então, se você tiver uma equipe onde os seus líderes, o dono, o responsável por aquela UAN, não estiver no mesmo raciocínio que o seu, de você para baixo, só piora. E colaborador é esperto, muito mais que nós tudo junto. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, Mas, porque eles são mais espertos do que nós. Se ele sentir que isso não acontece da gente para cima, nunca vai haver mudança da gente para baixo. né, é muito causal, Isso é fato. né? Eu tô dando aula para um pessoal da prefeitura, É. as merendeiras novas, né? Então, Hum. tá vendo? Eu falei que eu nunca, eu tô indiretamente, Ah lá, né? é isso aí. Então, a gente passou com boas práticas agora, né? São 10 aulas, então a gente passou. E aí eu perguntei, falei, ó, como é que vocês trabalham? Não pode mexer no celular, porque, né, pode ter um risco de infecção e tal. Ai, mas o celular fica no bolso, eu vou no banheiro, levo o celular. Eu falei, mas não pode, olha, tá vendo aqui, tem a normativa e tal. Então, Exatamente. é complicado. É muito complicado. Material humano. E são pessoas que, de fato, se a gente não conseguir mostrar por A mais B, então eu falo mostrar assim, ó, primeiro você dá um treinamento teórico,
depois você começa a ir para a prática do que realmente ela faz, e depois você tem que mostrar por alguns vídeos. A gente tem que trazer esses vídeos que estão aí, ó, a rodo disponível na internet, que são coisas o quê? Visuais. Hum. Tem que impactar. Se não impactar, se não trouxer para o coração dessa pessoa, a gente não consegue mover. E aí, a gente conseguiu algumas coisas interessantes aqui na UFID. A gente começou realmente a levar para o lado pessoal deles. Olha, com esse vídeo, depois de passado o vídeo, qual seria o seu sentimento se fosse o seu neto? É, Qual seria o seu sentimento se fosse o seu pai, idoso? E aí as pessoas começam a se fragilizar, porque você levou para o lado pessoal é, dela. E aí, assim, é outro trabalho de formiguinha, que é trazer essa conscientização, né? Mas ela é possível. Agora, não adianta eu querer fazer um trabalho de conscientização, de trazer, né, essa parte do tocar as pessoas, porque, de fato, para pensar, a gente muda alguns comportamentos quando alguma coisa nos toca. sim, exatamente. E dentro da cozinha não vai ser diferente. Eu tive uma aula de PI semana passada e eu achei um vídeo de 15 minutos só de tragédia. Ah lá, Eu falei, ó, gente, então eu dei a aula teórica, falei, gente, agora nós vamos ver um vídeo. Aí o exatamente. cara não usava a luva de malha de ferro, cortando o dedo, Isso, escorregou na cozinha porque não estava usando galoche, bateu a cabeça. exatamente. É, Aí exatamente. impactou, falou, Para opa, aí, ó, impactar. agora Tem que vai. impactar. É isso aí, Murilo. Tem que impactar. Só que assim, paralelo a isso, esses impactos, essas falas, tem que ser constante. Então, não adianta fazer um treinamento a cada 6 meses. Ah, não. Não adianta. Então, assim, tem que ser curto, pouco tempo e com alta frequência, Hum, para a gente conseguir mobilizar. hum. Sem isso, a gente não consegue. E pensando nisso, eu queria te perguntar, os seus principais desafios hoje, eles provavelmente eles são aí com os... Eu já esperava que seria com os colaboradores, mas eu acredito que, além dos colaboradores, um desafio muito grande hoje também são proprietários, né? Com certeza. Muita gente vem te procurar depois que tomou uma notificação, né? Exato. E não vê o seu trabalho como um investimento, mas sim como um gasto. Eu acredito que tenha essa dificuldade também. Tem, Murilo. De fato, os colaboradores, na sua proporção, são em maiores dificuldades, tá? Mas alguns proprietários, em algum momento, ou porque está passando por dificuldade financeira e você precisa fazer uma modificação porque foi exigência da vigilância, ou é uma exigência legal de legislação, e ele precisa adequar aquela situação, e aí a gente encontra essas resistências e essas barreiras, né? É, eu falo que na UFID, com a graça de Deus, a gente foi abençoado com os clientes que hoje a gente tem. A UFIT teve um boom de número de clientes na pandemia. E essas pessoas nos procuraram porque se sentiram perdidas durante a pandemia sobre o que de fato podia e o que de fato não podia. É uma bagunça, E né? eles não queriam fechar as portas e sim continuar com segurança. De lá para cá, todos os nossos clientes, eles são fixos. Eles estão conosco ano após ano. Então, Ou seja, eu não posso dizer que esse proprietário ele não enxerga o benefício que a consultoria presta para o estabelecimento dele. Muito pelo contrário. sim. Se ele está ano após ano, é porque ele enxerga um benefício absurdo. E eu posso citar inúmeros. Por exemplo, estar diretamente em contato com o colaborador dele, tirar essa preocupação de cima dele com relação à vigilância sanitária, documentação é responsabilidade nossa, não é deles, diminuição de desperdício de produto de limpeza, de desperdício de embalagem, ou seja, redução desses desperdícios, né? Enfim, mas a gente tem uma postura dentro da UFID, Murilo, e acho que interessante a gente também passar isso para os recém-formados, né? Hoje a gente tem uma postura de que, se a gente vê que o proprietário
ele nos contratou. Ok. Num primeiro momento, o objetivo era liberação de alvará sanitário, deixar o estabelecimento dentro dos conformes. Mas a gente tem um contrato e esse contrato é pelo menos de um ano. Em 3 meses eu consigo liberar o alvará sanitário para ele, mas porque eu tenho uma força-tarefa por trás disso. Legal. Se eu vejo que o cara não está dando andamento e que ele começou a desvirtuar o seu comportamento após a liberação do alvará sanitário, esse cara não é mais meu cliente. Legal. Só que a gente consegue perceber antes disso qual que é o perfil do cliente. Porque eu não vou liberar o alvará sanitário e o cliente depois não vai fazer o que eu quero. O que eu quero, entre aspas, o que a legislação exige, né? Exato. Então, hoje a gente consegue, por fazer reuniões antes de fechar contrato, perceber o que de fato essa pessoa quer. Quando a gente tem essa clareza, toca o barco. Agora, se na primeira conversa eu já perceber que o cara não quer, ele só quer liberação, É um não varazinho. sou eu que vou É, liberar. tá. Eu que eu digo, né? Lógico que não sou eu que libero a vara sanitária, a vigilância sanitária, que fique claro aqui, né? É, Mas eu que eu digo é conduzir o processo para ele, né? Enfim. Agora, falando especificamente de One, né, Murilo, que assim, hoje a Alfid ela não está atuando dentro de One, e sim de serviços de alimentação, como bares, hotéis, restaurantes e supermercados, né? Dentro da One existe uma coisa que sempre me arrepiou e continua me arrepiando, eu acho interessante falar, que é a gestão de cardápio. Você ter que fazer uma gestão de cardápio dentro do custo que a concessionária fechou com o teu cliente. é duro, né? Ainda mais Isso é com muito complicado. eu falo para todo mundo, né? A questão alimentação, assim, eu falo na questão alimentação dia a dia, né? Sim, Agora eu imagino vocês, eu com as aulas da prefeitura, conversando com outros núcleos que trabalham com ano, a gente sabe que trabalha com centavos, né? exatamente. Aí você pega uma guerra e Exatamente. segura os grãos lá e sobra o preço do trigo. Agora Exato. tá na moda não. Teve seca na Europa, disparou o litro do azeite. Isso é um Exatamente. caos, né? É um caos. Esse é o ponto que, de fato, nunca me deu start para continuar dentro, literalmente, de One. Porque o que desgasta, no meu ponto de vista, o profissional dentro da One é fazer essa gestão de cardápio. Porque você não tem de onde tirar. O teu custo é aquele. E aí você se vira para fornecer o que foi acordado no contrato do teu cliente em cima daquele custo. Isso é muito complicado. É, eu imagino. Isso é muito complicado. Hoje, por exemplo, dentro da UFID, a gente não vive com essa realidade porque a gente não faz gestão de cardápio. A gente faz gestão de controle de qualidade, né? Então, Eu, assim, a gente focou o nosso nicho, né, de atuação. não, tá certo. Eu sou a favor do nichar e tudo. É, Aí, pessoal, tem uma porque nutricionista. tem gente que tem facilidade, Murilo, a gente não pode negar. Tem gente que tem traquejo para isso. E faz isso assim, ó, com o pé nas costas. E às vezes vão até discordar de mim, não, discordo da Alessandra, isso não é a pior parte, né? Por isso que eu ressaltei, para mim, a gestão de cardápio, ela é tensa. Olha, eu concordo com você, tá? Um pouco. Você tem que pensar em ser Demais. nutritivo. Poxa, ai meu Deus, o feijão subiu, o que eu vou pôr? Aí, será que eu põe lentilha? Eu Exato. vou pôr grão de bico? Será que é o mesmo preço? Meu Deus, o que eu vou fazer? E às vezes você não. Sobremesa. Aí começa a vir a cadeia, né, Murilo? Aí É, você não tem na sua unidade, você tem que ir atrás de comprar. Aí você vai atrás de XN fornecedores. Você precisa que entregue dentro de 30 minutos. Aí pensa. Aí o negócio vai. é o caos. É É o o caos. caos. É o caos. Eu fico imaginando, tem uma nutricionista que fez faculdade, ela trabalha no Bom Prato. Legal. Ela falou que Já ouvi falar. é o caos. É Ela o falou, é o caos. caos. Tipo, Não é? é, meu, É eu falo, literalmente o caos. eu acho a parte clínica complicada às vezes, a gente está sempre se reciclando, mas
Eu acho que a parte de Wuhan é a parte mais difícil que tem na nutrição, cara. Pois é, é E assim, e assim, eu reforço, a parte difícil para mim é essa parte da questão custo-cardápio, porque o resto, que é a parte higiênico-sanitária do negócio, colaborador, você botar todas as exigências da legislação para funcionar dentro do seu estabelecimento, lógico é que eu faço isso há anos, então, para mim, ela é muito mais facilitada, né? Porque a gente já chega com um olhar panorâmico do negócio, né? você já entende, e como você colocou, né, contrato de 1 ano. Então, você tem 1 ano No ali mínimo, exatamente. para fazer rodar, né? Para Não fazer é, rodar. ó, Alessandra, ganhei a concorrência aqui, ó, começa daqui 15 dias, vamos fazer o cardápio. Aí, aí eu vou falar, peraí que eu vou pedir ajuda aos universitários. Caralho, que dureza, não, é complicado. É bem por aí. Alessandra, para quem está começando, para quem começou na faculdade de nutrição, foi como você, viu que não gosta muito de clínica, que conselho você daria para quem quer seguir a área de UAN hoje? Ou consultoria, enfim, no seu ramo? Gente, a primeira coisa, a gente tem que ter na ponta da língua a CVS 5 para quem está no estado de São Paulo e a RDC 216 de 2004, que foi o ano que eu me formei, que até hoje não foi atualizada, que para mim está extremamente defasada, tem vários pontos que precisam ser refeitos, revistos e reescritos, mas tem que ter na ponta da língua. Para começar, porque a questão das outras gestões, então, seja gestão de pessoas, ou seja gestão de cardápio, vai ter sempre uma pessoa que vai te passar esse traquejo e você vai ter que aprender na porrada. Agora, você entrar numa UAN e não saber quais são os POPs obrigatórios, quais são as temperaturas obrigatórias, seja de armazenamento, de recebimento, de distribuição, de descanso, não tem como trabalhar. Então, o básico do básico do básico é saber qual é a legislação que você tem que seguir, minimamente ter ela na sua cabeça. E se não tem ela na sua cabeça, gente, é papel impresso. É legislação impressa, porque legislação para qualquer área foi feita para ser consultada. Exato. Tem que ter ali, né? Então, ande com ela debaixo do braço, estou na dúvida. Abre ali. Abre ali, não tenha vergonha de abrir na frente do teu colaborador. Espera aí que eu vou consultar. Ó, fulaninho, a temperatura tá fora. A temperatura desse arroz tem que estar a tanto. Aumente essa temperatura aí. É isso. E não ter vergonha de consultar, seja na frente de quem for. Né? Para quem não está no estado de São Paulo, só tem a RDC 216. Mas tem a CVS 5, que a gente pode sim utilizar, porque a CVS 5 ela detalha bonitinho as temperaturas. Na 216 já não tem. Então, pega na CVS 5 e usa concomitante a RDC 216. Fala, pessoal, fala, gente, vocês têm que prestar muita atenção, né? Eu tenho conversado com o pessoal do curso. Eu tive 2 intoxicações alimentares na minha vida, Ah né? lá, Uma eu peguei com comida japonesa, clássico, né? clássico. Eu achei que eu fosse morrer, de Ah verdade. lá, De verdade, eu fiquei uma semana passando mal. mal. E eu tive uma intoxicação por salmonela com maionese clássico também. Clássico também. 2 clássicos. Dois clássicos. Que poderiam muito bem ter sido não ou Gravíssimos. acontecido, né? Ou não acontecido, ou grave ao ponto de levar É, ao óbito, sim. porque é Né? muito possível. O pessoal não liga, mas eu comecei a passar mal numa segunda, eu fui melhorar no domingo. Falei, meu, É, eu não sei como não eu me internou. internei. Sim. Então eu falo pro pessoal, falei, gente, atenção, vocês estão E indo. é muito sério. E isso é altamente prevenível, altamente fácil de se controlar. Basta ter critérios e ter controles de temperatura. Não tem por onde fugir. É só isso. Higiene, controle de temperatura. Acabou. Acabou. É simples assim. Só que não, né? Porque você tem várias intercorrências ao longo do caminho. Cara, é duro, meu. Não é fácil, não.
Alessandra, tem alguma coisa que você ainda não fez, mas gostaria de fazer na área? Tem, eu não vou negar, que É. tem uma parte que eu gostaria muito de conseguir me especializar melhor dentro da área da consultoria, que é a parte de gestão financeira. A gente não sai da nossa formação com esse olhar, é, e nem é o foco, talvez, da nossa formação, mas eu percebi que, concomitante à consultoria de alimentos, a gente tem condições de entrar na parte da consultoria financeira, que eu digo, voltada justamente para a nossa área de alimentos, né? Não é a financeira, né? Toda do estabelecimento, mas é aquela questão de controlar o CMV, de reduzir alguns custos em cima do cardápio, né? Então, esse olhar eu gostaria de ter melhor aprofundado, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que eu sinto, mas para isso eu realmente preciso me especializar mais, compreender melhor. Tanto é que aqui em São Luís, hoje eu estou em São Luís do Maranhão, né? Tem uma empresa que ela só trabalha com isso, com gestão financeira para serviços de alimentação, né? Não é o meu foco de trabalho. Eles são especialistas nisso, mas eu acho muito legal você conseguir conciliar. Mas é uma coisa que falta, como você disse, na formação mesmo, e não só para a Sim, questão de um ano, na questão clínica. Vai abrir um consultório. Quais são os seus gastos? exatamente, Né? exatamente, Eu saí exatamente, e, meu, quebrei a cara os primeiros 6 meses até pegar o jeito. Meu, quanto que eu vou exatamente. cobrar? Tenho a porcentagem da sala, não tenho faxineira, então eu faço faxina, mas quanto eu gasto de produto de limpeza, tinta da Exatamente. impressora, e no seu caso ainda é pior, né? Exatamente. Tudo isso ainda tem registro de funcionário, troca de alimento, produto de limpeza, Exatamente. equipamento. Exato. Que bagunça, né? É bem por aí. E as pessoas entram no mercado de trabalho sem ter noção disso, né? Uma, né? E dentro da consultoria você conseguir agregar esse olhar, né? Então o cara tem lá uma ficha técnica, ou você vai fazer uma ficha técnica para o cara, né? Qual é o intuito de você fazer a ficha técnica? É padronizar, manter o padrão, o porcionamento correto, mostrar para ele quais são os custos, qual seria o valor médio daquele prato, considerando alguns gastos que ele já tem, né, no estabelecimento dele. Mas por que não reduzir aquilo? E como reduzir aquilo, né? Qual é o custo médio de venda daquele estabelecimento, que é o CMV? Eu, quando saí da faculdade, não sabia o que era CMV. Hoje eu sei porque eu estou aqui fazendo alguns cursos e em contato com vários estabelecimentos. Agora, hoje em dia, o estabelecimento que não sabe qual é o seu CMV está patinando, está andando para trás, Literalmente, né? né? É. E tem muito, muito, muito estabelecimento que abre e não sabe o que é CMV. Eu vejo que eu sou do interior, né, de São Paulo, Serra Negra, cidade pequena. Eu conheço muito dono de restaurante, lanchonete. E eu só conheço um restaurante que tem ficha técnica. Ou seja, o resto, em algum momento, está jogando dinheiro no lixo, Tá? sem ao menos ter noção de onde? Onde é que ele está jogando dinheiro no lixo? Né? Então, assim, esse é um assunto interessante porque a gente sempre na UAN começa falando sobre gestão de custo em cima unicamente do cardápio, higiênico sanitário, legislação, planilha, a tal coleta de amostra, que é interessante a gente falar que ela é obrigatória no estado de São Paulo. Saiu do estado de São Paulo, ela não é mais obrigatória. Sério? Eu não Ela é sabia. obrigatória só pela CVS 5. Olha, já que você tocou nesse assunto, eu vou te fazer uma pergunta como nutricionista leigo no assunto, tá? São dois Pode fazer. dias São de 72 horas. 32, são 3 dias, cara. São 3 dias. São 72 horas. Não. E só CVS 5 obriga. E você passou mal, depois, é que geralmente você passa mal menos, né? Da 24 você já tá passando mal, né? Quando você pega um alimento contaminado. Mas, até você fazer um exame na pessoa e uma avaliação na comida, eu não sei muito bem se é válido. Eu sei que é válido, mas eu não consigo enxergar até quanto.
Então, o que eu vejo assim de mais em restaurantes abertos, por exemplo, restaurante de rua, self-service, bar, até que você passa mal, até que você notifica, até que chega na vigilância sanitária, para a vigilância sanitária tomar a ação de ir lá recolher a amostra para levar para análise, às 72 horas o alimento já foi descartado. Né? Agora, qual é a grande importância disso? Dentro de uma UAN, em unidade fixa, Sim, o retorno é rápido, o retorno é direto. Dentro de um hospital, que sim, também é obrigatório, o retorno também é direto, né? E aí, essas empresas, então, as concessionárias que estão dentro de empresas, o próprio hospital, eles têm, dentro do hospital, provavelmente, até que eles podem ter algum laboratório direto lá, faz análise rapidinho de provavelmente. contaminação. A UAN, a concessionária, com certeza, se tiver alguma coisa, ela pega a amostra e leva direto para o laboratório de convênio deles. Biológico ali. Então, É o três negócio é pessoas, né? rápido. São três pessoas já configuram intoxicação, já configuram um surto, né? Uma Duas, pessoa já uma pessoa já configura. configura? Uma pessoa já configura. Mudou. Antigamente era, acho que 100 ou 50, não lembro. Hoje mudou. Uma pessoa passando mal já configurou surto. Configura. Eu não sei. A Só que última, assim, para configurar literalmente, para chegar a isso ser notificado, a pessoa tem que notificar. E não é notificar o estabelecimento, é notificar a vigilância sanitária. Quantos passam mal perto da gente? Imagina que você vai. Tem gente que nem lembra, imagina que eu vou notificar. não. Agora, uma dica eu dou para vocês. Pelo menos o estabelecimento pelo qual você comeu e acha que foi através dele que você passou mal, notifique, informe para que eles possam tomar alguma providência. E isso não pode deixar passar. Não, eu concordo com você. Falou, avise, falou, ó, passei mal, não pude comer Né? aqui. As pessoas às vezes têm medo ou vergonha de fazer esse tipo de comentário com o proprietário, com o estabelecimento. No meu ponto de vista, você só está ajudando ele, Exatamente, né? né? Foi aquilo que eu falei, né? Eu tive as duas intoxicações, poderia ser coisa pior. Estava Exatamente. evitando, você está dando. Você está dando a oportunidade do cara olhar se está tendo algum erro e corrigir. Exatamente, né? Então, às vezes ele pode fazer tudo, né? E o colaborador não foi no banheiro e não lavou a mão. Exatamente. Exatamente. Ah, ele faz tudo certinho, mas o colaborador não lavou a mão. Poxa, aí, Tudo por água abaixo, por água abaixo. né? É bem por aí. Complicado. É. Estou chegando aqui na reta final para não tomar muito seu tempo. Todos os convidados que vêm aqui eu pergunto, você não vai ser diferente. Eu queria saber para você hoje qual que é a sua maior satisfação em trabalhar nessa área. Murilo, a maior satisfação minha é poder levar informação para as pessoas. Legal. Cada treinamento que a gente faz com as pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, não tiveram a oportunidade que a gente teve e que estão lá na produção diretamente de alimentos, ou são as pessoas da faxina, da limpeza, do transporte, você poder levar informação e mudar que seja um pouquinho o pensamento dessas pessoas, para mim já tem um grande impacto na sociedade. Outro ponto que eu sou assim extremamente feliz e satisfeita pela atuação da Alfid, que é o que a gente fala para todo cliente que chega para nós, que a nossa missão é a transformação. Não só a transformação de pessoas enquanto pensamento, conhecimento, mas transformar sim a empresa dessa pessoa. Ela procurou a gente por um motivo X e a gente tem condições de transformar a empresa dela por motivo X, Y, Z, W, que ela jamais imaginava, né? E de fato a gente enxerga isso na prática. Agora, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que se a gente não prestar atenção, a gente cai na na mesmice. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura, a gente tem que ter formas diferentes de fazer a mesma coisa, para que não caia na mesmice para a gente
e para eles. É isso. Legal, Alessandra. Agora, para finalizar, eu quero te perguntar, quero que você fale para quem está ouvindo, onde as pessoas podem te encontrar, onde pode encontrar o feed, passa o Instagram, telefone, e-mail, pro pessoal aí. Maravilha, gente. Bom, o nosso Instagram é @alfidconsultoria. Vou soletrar ou depois você coloca aí, Murilo. Eu coloco. Pronto, Deixa. então @alfid consultoria. O nosso site é www.alfidconsultoria.com.br. O meu telefone de contato, DDD é 35 99191 3643. E tem o meu e-mail, que é alessandra.alfide@gmail.com. E nas nossas redes sociais, tanto o Insta quanto o nosso site, também tem os nossos contatos de telefone e e-mail. Legal. Alessandro, eu só posso te agradecer, tá? Você colaborou demais. Como eu disse, é a área que mais emprega Nutris, é o primeiro CLT dos Nutris é o Exato, então, com certeza, quem chegar aqui provavelmente até vai pular os episódios, vai vir primeiro pro João, para depois ouvir os outros. legal. Só posso te agradecer. Eu Muito, que agradeço. muito obrigado. Que a Foi gente uma delícia, Murilo. foi, aprendi, ó, aprendi várias coisas, né? A gente resgata algumas coisas da memória também, É né? gostoso. Eu adoro conversar e adoro nutrição. Então, um podcast sobre nutrição é tudo de bom. É isso aí, Murilo. Eu queria te parabenizar pela proposta sua de trazer esse podcast, não só para os recém-formados, mas também para outros profissionais que são da área da nutrição, mas de áreas distintas, né? E cada um na sua área foco. É sempre muito bom a gente poder ouvir, saber um pouquinho do que está acontecendo na atualidade da área de cada um, né? Trazer o olhar e a vivência de cada um tem o seu olhar, cada um tem a sua vivência, e poder conhecer isso é enriquecedor para todos. Não, com certeza. Obrigado de novo Eu e que em breve. agradeço. Até a próxima, Murilo. Até. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.